E é isso aí, galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. E esse vídeo é crucial aí para fãs de The King of Fighters Star. E acompanhe esse vídeo até o final. Sim, além de informações, esse vídeo vai ter spoilers. E todas as informações aqui vai estar no link da descrição. E sem enrolação, você já pode escutar aqui, né, uma das músicas mais marcantes aí de toda a franquia, a Osaka Forever. Por acaso, também está em Osaka, a antiga sede da SNK. Mas sem enrolação, como vocês clicaram aí para estar conferindo as informações, lembrando que esse vídeo não é byte, por que pareça, mas foi ó, encaixando as pecinhas aí e acabou fazendo um bom embolado. Antes de começar, vamos voltar 2 anos atrás, sim galera, aqui ó, no Tokyo Game Show de 2022, onde pudemos vislumbrar, sim galera, o stand da Netmebro, vulgo empresa que tem a metade da receita aí da própria Konami, e é uma empresa de 50 anos como todo mundo sabe, e é de extremo interesse quanto da stand que eles fizeram para apresentar o The King of Fighters Star, como também o spin-off The King of Fighters Arena, eles estarem apresentando, principalmente agora que eles têm um carro-chefe aí, que ao que tudo indica vai ser um dos grandes apostas aí de 2024/2025, que vou estar mostrando para vocês também. Mas aí por que eu estou mostrando isso? Eu vou estar mostrando. E agora podemos conferir aí a segunda postagem, literalmente. É um dos motivos que eu tava segurando o freio aí pra, né, pagar 50 mil, não é comigo não. Mas aqui podemos conferir aqui, ó. Novo trabalho de The King of Fighters, The King of Fighters Dot Battle. Vídeo especial está sendo exibido no stand da SNK. KOF 30 anos. Aí eu vou estar explicando mais detalhadamente. Mas já podemos notar de cara aqui, ó. Stand literalmente focado no que? Garou City of the Wolves. Mas calma. Vamos estar conferindo o que realmente interessa aqui, ó. Tá vendo aqui? De novo. Imagem do stand aqui no stand da SNK. E podemos ver aqui. Era para ter no mínimo a demo, mas vou estar explicando por que não teve. Calma. Esse é o motivo da existência desse jogo, é o motivo da existência de outras coisas. Mas vamos estar conferindo. Em outra realidade, a Netmebro poderia estar, ok, fazendo um stand, como ele já fez aí tanto com o KOF Star quanto com o KOF Arena, para até apresentar também outros grandes títulos, como o bom e velho aqui é o Solo Level, que é o carro-chefe principal atualmente, TOF Gold também, que já é um dos grandes apostas também da SNK, e por último, mais importante, o jogo do Rei Arthur, que também gráficos realistas, assim como o Celtic Knights 2 e também o Blade Soul Revolution. Sim galera, tudo aí ó, era de extrema importância aí, que se eles tivessem um stand lá no Tokyo Game Show, estaria já apresentando, distribuindo brindes, fazendo beta e como sempre, né, o de praxe. E só tem aqui algo mais diferente além disso, ok, o jogo Wild aí, que tá estilo aí, a Netmebro tá fazendo a mesma coisa que a Sony tá fazendo relacionado ao tanto o Homem-Aranha e também até os X-Men, né, que criando filmes para não deixar os direitos voltar para Disney, que tem os direitos com a Marvel. Mas vocês podem conferir que vai ter o link na descrição. Aí ok, por que eu mostrei isso aqui? Vamos conferir aqui. Outras postagens, novamente aqui ó, SNK, o stand da SNK, Tokyo Game Show, KOF 30 anos. Fora isso tem o que? Eu vou estar mostrando, vou estar dando uma chance aqui para vocês estar. Tem alguma coisa diferente nessa arte promocional? Principalmente porque eu tenho meu próprio banco de imagens exclusivo e eu andei conferindo em todas as artes promocionais que eu tenho. E essa é a primeira aí que tem essa característica única. Primeira imagem de divulgação de The King of Fighters, feito pela Netmebro, que tem o selo da SNK. Aí vocês estão perguntando, o que tem? Calma. Fora isso tem o que? Tem o trailer de Yori, tem o trailer de Kyo, tem o trailer básico aí, né? Mas, whatever. Vamos voltar aqui. Vamos estar conferindo outra coisa aqui interessante. Site The King of Fighters de 30 anos. Atualmente tem 3 equipes aí que deveriam trabalhar em conjunto, né? Mas eu vou estar explicando como é que tá funcionando a hierarquia.
temos os desenvolvedores, temos a equipe de marketing que, confirmada pela própria Oda, não estão conversando entre si, infelizmente. E por último, não é importante, temos outra equipe especial. Sim, algumas pessoas já estão atentas aí nos movimentos e esse canal está mais atento ainda. Mas eu deixo salve aí que vocês estão trabalhando direitinho. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, anote aí também que vai ser bom. Desde que chegou a proximidade desse mês aí, de agosto, que completaria o The King of Fighters os 30 anos, eu comecei a falar o que? Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Por quê? Não é porque você não se pessimista não, porque eu sou uma pessoa extremamente realista, principalmente porque eu confiro muitas informações, dados, fontes e até burburinhos. Aí o que acontece? A terceira equipe simplesmente, olha, lance. Ah, mas não tem conteúdo. Invente. Aí eles lançaram. E inventaram conteúdo. Continua inventando. Mas o que acontece? O que isso tem a ver? Ah, vamos botar aqui. Como eu fiz aqui no próprio vídeo aqui, vocês podem estar conferindo aqui, ó. E por último, é importante, segundo contrato de The King of Fighters durava até 2024 e aí encerrou literalmente, vai estar encerrando agora em 30 de outubro desse mês. Aí o que isso influenciar nesse jogo? A NetMable não queria fazer esse jogo, Também não é por nenhum motivo não. Tantos funcionários já estão em outros jogos muito mais assim, ênfase e foco. Por último, não é importante, independente se é NetMable, Konami, EA, Capcom, se o jogo não atende as expectativas, as empresas fazem literalmente, simplesmente o que? Parte para outra. E é exatamente isso que a NetMable está fazendo. Mas aí, novamente, aquela equipe especial de ai, o negócio é mais ou menos o seguinte: quem quer rir, faz rir. Que eu vou estar mostrando para vocês. Novamente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Stand da SNK. Jogo com selo da SNK. Sem contrato. Ah, mas você entendeu a referência, né? Pra ter essa colaboração dos personagens de Ken e da Chun-Li no Fatal Fury City of the Wolves, a SNK teve que prestar, né? Teve que prestar o tanto terra quanto a mais. Ou seja, quem quer rir, faz rir. Ou seja, chefe lá da NetMable, a gente não quer mais fazer jogo do The King of Fighters. A gente tinha um jogo The King of Fighters All-Star, todo mundo ama. Mas, e aí, o que a gente faz? Aí eu vou dar a resposta para vocês. E essa é uma das melhores ainda possíveis. Aviso do fim de serviço do Metal Slug e Ataque. RIP. Mas vamos estar conferindo aqui, ó. Gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio contínuo do patrocínio do The King of do Metal Slug Attack. E lamentamos informar que decidimos encerrar o serviço de Metal Slug Attacks em 12 de janeiro de 2023. Toda a equipe de desenvolvimento e operação gostaria de expressar a nossa mais profunda gratidão pelo apoio que recebemos muitas pessoas ao redor do mundo desde o lançamento do serviço em 15 de fevereiro de 2026. O cronograma até o final do atendimento é o seguinte, aí vem aqui as características básicas, padrão, mas você já viu isso em algum lugar, né? Eu também já vi. Mas vocês podem me explicar isso aqui? Metal Slug, Ataque, Reload. Quem é que tá na frente? SNK Corporation. Mas vamos a outras informações aqui mais peculiares. Lançamento 18 de junho de 2024. Mas vamos voltando aqui. Até o presente momento tem algumas campanhas extremamente aleatórias, mas ainda faltam muitos ainda. Deixa eu ver aqui, já foram lançados 7, faltam somente 23. E pelos meus cálculos que eu fiz posteriormente, e até março de 2025, se eles seguissem um lançamento por semana.
E entre as campanhas que estão aqui, tem algumas peculiares, como até colaboração com jogo de mobile. Aí, em algum momento, o próprio The King of Fighters AFK vai aparecer aqui no meio. E em algum momento também, qual é a dificuldade para tornar The King of Fighters um jogo offline? Simplesmente tirar a conexão com a internet e também, ó, zerar o buff de todos os personagens. Só. E simplesmente, ó, deixar o bônus aberto e os itens e praticamente tudo que já está literalmente no atual momento. Só fazer um polimento, ó, lançou. E se eles quiserem até, ó, pronto, fazer aqui, ó, como fizeram aqui, ó, cadê? Não, esse jogo não, mas outros Metalurg do próprio que estão aqui na própria lista da SNK, os caras botar assim, ó, alguns DLCs que poderiam ser os personagens que estão faltando alguma outra porcentagem para estarem completos, serem finalizados e pronto, ó, toma de DLC. Agridoce que vai ser o seguinte, sendo lançado em offline e também muito provavelmente pela Steam, pela própria SNK, tomara que também seja esse preço, né? Que se for esse preço, ó. E é bom que vai ser um jogo recorrente aqui do canal mais uma vez. E voltando aqui por último, importante. Esse vídeo aí demorou mais um pouquinho do que eu esperava, né? Por causa do nosso grande imperador. Mas eu trouxe aí todas as informações relevantes aí. E ao que tudo indica, e tá bem mais forte assim. Pronto. De nível aí de accuracy, não tá no mesmo accuracy desse vazamento aí que eu falei da Chun-Li do Ken, mas tá do nível do K99. Vocês estão ligados que acabou sendo confirmado o K99 do The King of Fighters 15, né? Mais um acerto. E Venice também, acertamos. Rugal. E deixa eu ver mais. O Gizzy, o Billy, o Yamazaki. Tem mais, mas por enquanto fica nessa conta. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem acompanhando o canal. E o próximo é em homenagem ao Dia das Bruxas, não dos bucha. E até a próxima, galera. Fui! Uhum.始めようか。